Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje nós vamos começar a leitura das súmulas do STJ. Eu encontrei um material no site do próprio STJ que eu achei muito interessante e é por ele que nós vamos ler. É como se fosse um e-book, é um e-book, né? Das súmulas organizadas por ramos do direito. Então aqui tá tudo separadinho. Súmulas de direito administrativo, né? Cada uma no seu tópico, direito civil, direito constitucional, todas elas todas separadinhas. Então vamos conhecer rapidamente o material antes de começarmos a nossa leitura, tá ok? Aqui no sumário, ó, temos administrativo, ambiental, bancário, e vamos seguindo. Seguindo. Aí passamos, ó, por direito tributário também. E aqui começamos com o nosso conteúdo, tá? Como a gente mencionou, esse material ele é das súmulas organizadas por ramos do direito, não é por numeração. Então, por isso aqui que nós vamos ver que o material começa com direito administrativo, mas a súmula é 407, tá ok? Não vai estar organizado por numeração. Lá no site do STJ, né, para quem prefere essa organização por numeração, vai ter também. Você vai conseguir achar também conteúdos organizados dessa forma. Eu achei interessante dessa outra forma aqui, porque às vezes você está num raciocínio de uma matéria e tal, né? E acaba trabalhando. Você muda para penal, muda para constitucional, muda para civil, cada enunciado é um assunto diferente. No STF, até o momento, eu não achei organizado por ramos do direito, então a leitura fica um pouquinho mais, não difícil, né? Mas você precisa ter um pouco mais de atenção para conseguir se situar do que você está lendo, né? Qual o conteúdo, de qual ramo que é o que você está lendo. Mas enfim, né? Feita toda essa introdução, vamos começar aqui a nossa leitura então com o direito administrativo, falando de água e esgoto. Súmula 407. É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo. Aí temos aqui a referência legislativa e os precedentes que deram origem a essa súmula, tá? Em alguns casos, vamos dar uma lidinha aqui brevemente nesse início da ementa, né? Para a gente poder se situar na súmula, tá? Então, aqui, ó, só um exemplo. Serviços de fornecimento de água, cobrança de tarifa progressiva, legitimidade, repetição de indébito de tarifas, aplicação do prazo prescricional do Código Civil. Precedentes. Fornecimento de água, tarifa, cobrança de forma escalonada, legalidade. Serviço público, fornecimento de água, política tarifária, tarifa progressiva, legitimidade. Serviço público, taxa de água, cobrança de tarifa, progressividade, legalidade. Bom, em regra, não vamos ler todos, né? Porque alguns assuntos trarão bastante julgados, mas fica aí no material disponível para quem quiser se aprofundar mais no conteúdo, tá ok? Então vamos seguindo com a nossa leitura de súmulas. Súmula 412. A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil. Precedentes: serviços de fornecimento de água, cobrança de tarifa progressiva, legitimidade, repetição de indébito de tarifas, aplicação do prazo prescricional do Código Civil. Contraprestação cobrada pelo Serviço Público de Água e Esgoto, natureza jurídica de tarifa. Serviços públicos de fornecimento de água e esgoto, natureza do preço público, competência da Igreja Primeira Seção. Julgado na Corte Especial, prescrição vintenária. Aqui sobre a anistia política, súmula 624. É possível cumular a indenização do dano moral com a reparação econômica da Lei nº 10.559 de 2002, Lei da Anistia Política. Súmula 647. São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais
ocorridos durante o regime militar. Muito interessante essa súmula. Agora sobre atividade farmacêutica. Súmula 120. O oficial de farmácia inscrito no Conselho Regional de Farmácia pode ser responsável técnico por drogaria. Súmula 275. O auxiliar de farmácia não pode ser responsável técnico por farmácia ou drogaria. Súmula 413. O farmacêutico pode acumular responsabilidade técnica por uma farmácia e uma drogaria ou por duas drogarias. Note que aqui ele não fala de duas farmácias. Ou é uma farmácia e uma drogaria ou duas drogarias. Tá ok? Súmula 561. Os conselhos regionais de farmácia possuem atribuição para fiscalizar e autuar as farmácias e drogarias quanto ao cumprimento da exigência de manter profissional legalmente habilitado, farmacêutico, durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos. Bem público. Súmula 103. Incluem-se entre os imóveis funcionais que podem ser vendidos os administrados pelas Forças Armadas e ocupados pelos servidores civis. Súmula 619. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Importantíssima essa súmula, tá? Inclusive, só um comentário aqui sobre isso, o bem público, ele não pode ser adquirido por uso capião, né? Então, por isso aqui, ó, mera detenção, natureza precária, tá? Não vai gerar nem direito de retenção, nem indenização, nem mesmo por benfeitorias. Então, fique esperto com este conteúdo, que cai bastante. Código de Trânsito Brasileiro. Súmula 127. É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. Súmula 312. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Súmula 434. O pagamento da multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial do débito. Súmula 510. A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Concurso público, tema importantíssimo, interessantíssimo para quem quer prestar prova de concurso público. Então, súmula 266. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. Súmula 377. O portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Súmula 552. O portador da surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos. Bom, gente, só uma coisa muito importante sobre essas duas últimas súmulas que nós lemos, tem que ficar atento, porque muitas vezes o examinador faz pegadinha com essa diferença de uma situação e de outra. Então, em simples palavras, cegueira unilateral. Pessoa tem um problema de cegueira em apenas um olho.
ela pode concorrer como pessoa com deficiência. Mas se ela tem surdez unilateral, ou seja, surdez em um ouvido só, ela não se qualifica como pessoa com deficiência, tipo, ela não pode concorrer como pessoa com deficiência em algum concurso público. Tá ok? Então, seguindo aqui com o nosso conteúdo. Desapropriação. Súmula 12. Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios. Súmula 56. Na desapropriação para instruir servidão administrativa, são devidos os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade. Súmula 67. Na desapropriação, cabe a atualização monetária, ainda que por mais de uma vez, independente do decurso de prazo superior a 1 ano entre o cálculo e o efetivo pagamento da indenização. Súmula 69. Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada emissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel. Súmula 70. Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença. Súmula 102. A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios nas ações expropriatórias não constitui anatocismo vedado em lei. Súmula 113. Os juros compensatórios na desapropriação direta incidem a partir da emissão na posse, calculado sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente. Súmula 114. Os juros compensatórios na desapropriação indireta incidem a partir da ocupação, calculado sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente. Súmula 119. A ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos. Tá? Importante isso aqui. Súmula 131. Nas ações de desapropriação, incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas. Súmula 141. Os honorários do advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente. Súmula 354. A invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária. Importantíssima essa aqui também, tá? Súmula 408. Nas ações de desapropriação, os juros moratórios incidentes após medida provisória número 1577, de 11/6/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/9/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na fórmula da súmula número 618 do STF. Essa é uma súmula cancelada, né? Ao que parece. A primeira sessão, na sessão de 28/10/2020, ao julgar a PET 2344, determinou o cancelamento da súmula 408. Então, risca aí do seu material para você não fazer confusão na hora da prova, tá? Diploma de curso de ensino superior. Súmula 570. Compete à Justiça Federal o processamento e julgamento de demanda em que se discute a ausência de
ou obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino à distância aos estudantes. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS. Súmula 82. Compete à Justiça Federal, excluídas as reclamações trabalhistas, processar e julgar os feitos relativos à movimentação do FGTS. Súmula 154. Os optantes pelo FGTS, nos termos da Lei nº 5.958, de 1973, têm direito à taxa progressiva dos juros, na forma do artigo 4 da Lei nº 5.107, de 1966. Súmula 161. É da competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao PIS, PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta. Súmula 210. A ação de cobrança das contribuições para a FGTS prescreve em 30 anos. Súmula 249. A Caixa Econômica Federal tem legitimidade passiva para integrar processo em que se discute correção monetária do FGTS. Súmula 252. Os saldos das contas do FGTS, pela legislação infraconstitucional, são corrigidos, em 42,72%. Quanto às perdas de janeiro de 1989 e 44,8% quanto às de abril de 1990, acolhidos pelo STJ os índices de 18,02%, quanto às perdas de junho de 1987, de 5,38%, para maio de 1990 e 7% para fevereiro de 1991, de acordo com o entendimento do STF. Meio complicadinha essa súmula, né? Mas importante aí para ficar completo o material. Súmula 349. Compete à Justiça Federal ou aos juízes com competência delegada o julgamento das execuções fiscais de contribuições devidas pelo empregador ao FGTS. Opa! Aí, voltamos de volta no nosso material. Agora tudo na normalidade, vamos seguir aqui com a nossa leitura. Súmula 300 e... até fiz um embaraço aqui, então vamos novamente. Súmula 353. As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS. Súmula 398. A prescrição da ação para pleitear os juros progressivos sobre os saldos de conta vinculada do FGTS não atinge o fundo de direito, limitando-se às parcelas vencidas. Súmula 445. As diferenças de correção monetária resultantes de expurgos inflacionários sobre os saldos de FGTS têm como termo inicial a data em que deveriam ter sido creditadas. Súmula 459. A taxa referencial é o índice aplicável a título de correção monetária aos débitos com o FGTS recolhidos pelo empregador, mas não repassados ao fundo. Súmula 462. Nas ações em que representa o FGTS, a CEF, que é a Caixa Econômica Federal, quando sucumbente, não está isenta de reembolsar as custas antecipadas pela parte vencedora. Tá? Importante.
Súmula 466. O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público. Súmula 514. A Caixa Econômica Federal, CEF, é responsável pelo fornecimento dos extratos das contas individualizadas vinculadas ao FGTS dos trabalhadores participantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, inclusive para fins de exibição em juízo, independentemente do período em discussão. Tá ok? Súmula 571. A taxa de juros não se aplica às contas vinculadas ao FGTS de trabalhadores qualificados como avulsos. Súmula 578. Os empregadores, ou melhor dizendo, os empregados que laboram no cultivo da cana-de-açúcar para empresa agroindustrial ligada ao setor sucroalcooleiro, detém a qualidade de rurícola, ensejando a isenção do FGTS desde a edição da Lei Complementar número 11 de 1971 até a promulgação da Constituição Federal de 1988. Súmula 646. É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei, artigo 28, parágrafo 9º da Lei nº 8.212 de 1991, em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º da Lei nº 8.036 de 1990. Improbidade administrativa. Súmula 634. Ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público. Súmula 651. Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação por autoridade judiciária à perda da função pública. Bom, pessoal, antes da gente finalizar a parte da improbidade administrativa, gostaria só de fazer um comentário muito breve que o processo, né, no caso, ação civil pública proposta pelo Ministério Público para buscar a responsabilização por um ato de improbidade administrativa, que é basicamente o que a gente chama no coloquial, né, no português coloquial, de corrupção, é uma ação civil, tá? Como o nome diz, uma ação civil pública. E ela tem um viés de direito administrativo sancionador. Ou seja, não é direito penal. Então, um erro que muitos operadores do direito cometem, né, advogados, né, dentre outros, é chamar o ato de improbidade administrativa de crime de improbidade administrativa, né? Em resumo aqui disso tudo que eu tô falando é que não existe crime de improbidade administrativa, tá? O que existe é um ato de improbidade administrativa, que vai ser processado em uma ação civil pública, né, visando ser sancionado pelo direito administrativo, né, porque tem um viés de direito administrativo sancionador, tá ok? É certo dizer que podem ter crimes que correspondem àquele ato. Exemplo, se o servidor se apodera de um objeto da administração pública e toma para si aquela coisa, né, se utilizando das facilidades do cargo dele e tudo mais, isso vai configurar um ato de improbidade administrativa, tanto que ensejou dano ao erário quanto enriquecimento ilícito. Mas isso não vai ser um crime de improbidade administrativa. O crime será peculato.
Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lembrando sempre aquele fato de que no nosso ordenamento jurídico há uma independência entre as instâncias, né? Ou seja, você pode ter para o mesmo fato um processo civil, um administrativo, né? Ou seja, no âmbito administrativo, agora eu não estou falando do direito administrativo sancionador na ação civil pública por improbidade administrativa, né? Tô falando aqui tipo um PAD, por meio do qual o cara vai ser demitido, né? Só para dizer. E um processo penal, entendeu? Um é um, outro é outro e o outro é outro, tá? É claro que há situações excepcionalíssimas em que o penal pode acabar tendo efeitos no civil ou no administrativo, mas não é a regra. A regra é que eles são independentes. Então, civil ou administrativo, ato de improbidade administrativa. Penal, o crime correspondente se houver. Tá ok? Então, não cometa mais esse erro, né, de confundir ou chamar a improbidade administrativa de crime de improbidade administrativa. É um ato, tá ok? Então, foi um comentário um pouco mais extenso do que eu pensava, mas vamos seguir aqui com a nossa leitura. Inscrição em cadastros restritivos. Súmula 615. Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. Aqui, prescrição e decadência. Súmula 39. Prescreve em 20 anos a ação para haver indenização por responsabilidade civil de sociedade de economia mista. Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmula 633. A Lei nº 9.784, de 1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria. Processo administrativo. Súmula 373. Muito importante esse tema, tá? Na legislação fica junto com a lei de licitações. Ah, perdão, fiz confusão com contrato administrativo, então cancela esse comentário. Vamos só tratar aqui de processo administrativo, tá ok? Súmula 373. Repetindo. É ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. Processo administrativo disciplinar. Súmula 343. É obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. Bom, pessoal, mais uma súmula aqui para vocês riscarem, né, do material de vocês, porque ela foi cancelada, né, em outra sessão aqui do STJ. Então, vamos lá, só para assentar bem esse cancelamento. Primeira sessão, na sessão de 28/4/2021, ao apreciar aqui no MS 7078 do DF, projeto de súmula 700, determinou o cancelamento da súmula 343 do STJ. Tá ok? Publicado no DJE em 3 de maio de 2021. Então, cancelada. Risque aí. Súmula 591. É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar,
desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. Súmula 592. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Súmula 611. Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Interessantíssimo isso aqui, tá? Cai bastante essa questão aqui da denúncia anônima para PAD e outras coisas. Então, desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de PAD, né, processo administrativo disciplinar, com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Mas veja, amparo em investigação ou sindicância. Tá ok? Para aí sim ser instaurado o PAD com base em denúncia anônima. Então, próximo. Voltando aqui para o nosso material, né? Súmula 635. Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei nº 8.112 de 1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompendo-se com o primeiro ato de instauração válido da sindicância, de caráter punitivo ou processo disciplinar e voltam a fluir por inteiro após decorridos 140 dias desde a interrupção. Tá ok? Então, basicamente, funciona assim. Tem um prazo prescricional, né? No momento em que a autoridade competente para abertura do PAD tomou conhecimento do fato, né, é que ele vai começar a contar esse prazo prescricional. Então, vamos dizer, começou hoje, dia 1, não é essa data de hoje, tá? Mas só para exemplificar. Dia 1 de janeiro de 2023, né? Começou nessa data. Aí, dia 3 de maio, de março, né? Para ficar um pouco mais pertinho. Essa autoridade instaurou, né? Assinou lá um ato de instauração válido de sindicância, ou já o processo administrativo disciplinar instaurou, tá? Alguma coisa com caráter punitivo, né? Ou sindicância ou PAD. Então, a partir daí interrompeu o prazo prescricional, né? Vamos dizer, congelou ali, tá? Vai ficar congelado por 140 dias, né? Depois que passou esses 140 dias, ele vai voltar a fluir. Então, para cada ato, né, para cada irregularidade ou infração, vai ter um prazo prescricional, né? Só exemplificando aqui, vamos dizer que esse prazo seja de 5 anos, de acordo com a sanção que seria aplicada ao agente pelo ato que ele cometeu. Então, tinha passado ali no nosso exemplo 2 meses e 2 dias, né? Se eu não me engano, alguma coisa mais ou menos assim. Então, ficou paralisado aí esses 140 dias que prevê na súmula. Depois disso, vai voltar a fluir pelos 4 anos e pouco que tinha sobrado, entendeu? Que daí vai ser o tempo aí que vai ter para... O tempo a mais, né, vamos dizer assim, que vai ter para ver aí a situação desse agente, né, ou esse servidor, ou essa pessoa. Tá ok? Então, basicamente isso. Espero que a explicação tenha ficado mais ou menos clara, mas é isso que a súmula diz. Tem o termo de início dele, quando a autoridade competente para o PAD toma conhecimento, vai se interromper com o primeiro ato de instauração válido, né, ou de sindicância, a prescrição vai se interromper, ou de sindicância, ou do próprio PAD, vai ficar ali congeladinho, paralisado por 140 dias, e depois vai voltar a fluir por inteiro. Só corrigindo uma informação aqui, ó, vai voltar a fluir por inteiro, tá, gente? Se era 5 anos no exemplo, não vai ser os 4 anos e pouco que eu havia mencionado, vai ser os 5 anos inteirinhos, tá ok?
Espero que tenha ficado pelo menos um pouco claro. Então, seguindo aqui com o nosso material. Súmula 641. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde, ou seja, não precisa, da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Súmula 650. A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei nº 8.112 de 1990. Servidor Público Civil. Súmula 97. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do regime único. Súmula 137. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de servidor público municipal pleiteando direitos relativos a vínculo estatutário. Súmula 173. Compete à Justiça Federal processar e julgar o pedido da reintegração em cargo público federal, ainda que o servidor tenha sido dispensado antes da instituição do regime jurídico único. Muito interessante isso aqui. Súmula 218. Compete à Justiça dos Estados processar e julgar a ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício de cargo em comissão. Súmula 378. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais. Servidor Público Militar. Súmula 346. É vedada aos militares temporários, para aquisição de estabilidade, a contagem em dobro de férias e licenças não gozadas. Telefonia. Súmula 356. É legítima a cobrança de tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa. Súmula 506. A Anatel não é parte legítima nas demandas entre a concessionária e o usuário de telefonia decorrentes de relação contratual. Terreno de marinha. Súmula 496. Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. Bom, pessoal, aqui entraríamos em direito ambiental. Como o vídeo já está um pouquinho extenso, então vamos ficar nesse primeiro vídeo que nós fizemos agora com direito administrativo. E no próximo nós damos seguimento com o nosso querido direito ambiental, tá ok? Espero que tenham gostado, né? Comentem aí, né? Perdoem pelas falhas, vamos procurando melhorar a cada vídeo. E deixem nos seus comentários também outros conteúdos que vocês gostariam que fossem postados, que podem ajudar aí na preparação de vocês, tá ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima!